E a Kamala Harris, ela fez uma carreira política, né? Ela começou, na verdade, como procuradora, né? E, inclusive, ela se destacou pela alta taxa de condenação durante o seu tempo como promotora pública na cidade de São Francisco, né? Inclusive, se estabeleceu um aumento de 52% na taxa de condenação entre 2003 e 2006, né? Ela foi, digamos assim, uma verdadeira carrasca no que se refere à condenação, né? E teve sempre um posicionamento, que é o posicionamento de, a gente chama, né, de encarceramento em massa, que inclusive era a política do próprio Joe Biden, né, que aprovou uma série de leis enquanto senador, que levou milhares, talvez centenas de milhares de pessoas, ou até milhões, né, de pessoas à prisão nos Estados Unidos, isso nos anos 90, né, ele realizou, ela da mesma ala, né, a ala carcerária, a ala que quer colocar todo mundo na prisão, ela inclusive concorreu com Joe Biden na pré-candidatura. No entanto, né, inclusive após o assassinato do George Floyd, né, ela saiu, né, e aceitou concorrer como vice do Biden, né, logicamente que é para causar, inclusive, essa impressão, né, a mulher negra na vice-presidência, inclusive naquele momento, né, de grande clamor, onde havia inúmeras mobilizações, né, e depois ela também se tornou senadora, e como senadora foi, inclusive, tornou-se aí, né, não sei se antes, mas como senadora ela vai estreitar seus laços, né, mostrando, né, que é um elemento da extrema direita também, né, porque o pessoal, segundo essa esquerda, você tem que combater tem que votar nela contra a extrema direita, mas ela, já como senadora, estreitou os laços aí com o Netanyahu, com o governo de Israel, né, inclusive palestrando, né, naquele aquele maior lobby sionista que existe, a IPAC, né, nós temos um vídeo aqui dela, inclusive, falando num desses seminários da IPAC, recebeu também contribuições desse lobby sionista, a IPAC, né, recebeu o Netanyahu enquanto senadora, quer dizer, uma sionista ferrenha, quer dizer, do ponto de vista político não vai mudar absolutamente nada, é uma guerreira, né, daquela ala militar que quer combater os povos do mundo, esmagar, massacrar todos os povos do mundo, né, da mesma ala. No entanto, né, ela vai, digamos assim, renovar, porque o Biden já estava decrépito, né, agora ela vai renovar essa política genocida que o governo norte-americano dos democratas estabeleceu. Então, essa daí é a Kamala Harris, que a esquerda, inclusive, né, está aplaudindo, quer dizer, um elemento aí que vai, inclusive, ampliar, aprofundar a política genocida que já vinha sendo estabelecida. Bom, eu acho que a gente tem aí um vídeo, né? Se a produção tiver, a gente já pode passar o vídeo da Kamala Harris falando, né, na IPAC. In the midst of uncertainty and turmoil, America's support for Israel's security must be rock solid. And as Iran continues to launch ballistic missiles, while it arms and funds its terrorist proxy Hezbollah, we must stand with Israel. As Hamas maintains its control of Gaza and fires rockets across Israel's southern border, we must stand with Israel. And as ISIS and civil war in Syria destabilize the region, displacing millions and threatening shared security interests,
We must support all those affected by ongoing violence and terror, and we must stand with Israel. Our defense relationship is critical to both nations, which is why I support the United States' commitment to provide Israel with $38 billion in military assistance over the next decade. It is why I support full funding for Israel, including for the Arrow, David Sling, and the Iron Dome missile defense systems, which save lives. And that's why I am fully committing to maintaining Israel's qualitative military edge. Bom, tá aí, a gente viu o empenho dela com Israel, né, em defender o massacre, o genocídio, né, e possibilitar esse massacre, esse genocídio, como o Biden realizou até agora e ela pretende realizar, né, e nós devemos não nos limitar a isso, né, porque a política dela é a política dos democratas, não é atacar só os povos oprimidos do Oriente Médio, mas também muitos outros povos, e nós temos aí, acho que 2 tweets, né, para terminar, né, mostrando essa cidadã aí que a esquerda está apoiando, né, apoiando entusiasticamente, inclusive, não é só apoiando, né, fazendo campanha e vibrando. Nós temos o primeiro tweet aí da Jandira Fegali, né, destacando, né, que o Biden desistiu da campanha reeleição dos Estados Unidos, é hora de unir forças democráticas do mundo para derrotar Donald Trump, que é a representação do ódio e do fascismo, assim como o Bolsonaro no Brasil. Estamos na torcida pela escolha da eleição de uma mulher negra, aí, ó, campanha da mulher negra. E também é ridículo, né, porque o elemento mais brutal que a gente viu nos últimos 50 anos está acontecendo agora sob o comando dos democratas, né? E eles já fizeram outras coisas igualmente horríveis, né? Mas está acontecendo agora sob o comando dos democratas. Então, fazer essa oposição é absurda, né? E segundo, tem um outro tweet também para terminar, se a produção tiver aí, que é da Talíria Petroni, como a gente já destacou o nome dela aqui hoje, né? Que ela falou o seguinte: um passo à frente, derrotar Trump é uma missão mundial e a escolha de Kamala Harris é acertada. Não devemos titubear em eleger, né, como se ela votasse nos Estados Unidos, né, a primeira mulher presidente dos Estados. Você vê que o pessoal é tão apaixonado pelos Estados Unidos que ele acha que ele vai votar, né, nos Estados Unidos. Ele fala, vamos eleger a primeira mulher presidenta dos Estados Unidos. Bom, destacar só esses pontos aqui e já passar aqui a bola para o companheiro Antônio Carlos. É um capachismo sem tamanho, né, Caio? A euforia é tanto, né, para apoiar uma candidata vinculada ao regime do genocídio, ao regime sionista, ao regime da morte de mais de 20 mil crianças, de mais de 10 mil mulheres, né, 2 deputadas da esquerda, né, é bom lembrar, inclusive, que uma parte desse pessoal é gente, no caso do PSOL, que apoiou a derrubada, né, que apoiou a operação criminosa da Lava Jato, né, para derrubar a primeira mulher eleita presidenta dos Estados Unidos. Do Brasil. Né? Agora eles querem botar uma mulher, né, apoiar a eleição de uma mulher nos Estados Unidos, quando se trata, né, de apoiar a política do imperialismo norte-americano. Bom, vocês viram o discurso da Câmara, né? É totalmente mais sionista do que ela. Eu acho que nem o Netanyahu consegue ser tão defensor da política criminosa de Israel. Eu quero mandar um abraço para a Valéria Guerra, para o Bruno, para a Clenilza, né, para toda a nossa audiência. Pedir a vocês que sigam compartilhando o link. Bom, não é um detalhe qualquer, né? A campanha da Kamala Harris arrecadou nada menos, arrecadou $500 milhão em 24 horas. $500 milhão.
né, 24 horas do anúncio da sua candidatura, se ela não é a candidata dos banqueiros, dos sionistas, né, de todos aqueles que apoiam o candidato. Bom, não pode haver a menor dúvida, pelas declarações e agora pela grana gigantesca. Está evidente que nós estamos diante de uma operação que foi montada aí nos mínimos detalhes, né? Parece mera casualidade, mas é obviamente que isso nem de longe é um acontecimento. Bom, uma declaração importante, né? O próprio Kennedy Jr., candidato independente, ele que pretendia disputar a indicação no interior do Partido Democrata, mas que nem conseguiu, né? Porque o regime eleitoral dos Estados Unidos é tão antidemocrático que não havia nenhuma chance de disputa efetiva. Foi mantida a candidatura do Joe Biden, para impedir, inclusive, que o Kennedy Jr., por exemplo, disputasse a indicação, né? E agora, né, com toda feita a armação, depois do processo das prévias no interior do Partido Democrata, a estimativa era que o Kennedy Jr., no começo, ele teria pelo menos aí uns 20% ou mais das indicações dos votos. E isso colocava o risco, porque diante da possibilidade da substituição do Joe Biden, que já era uma coisa que, obviamente, estava colocada já há muito tempo, né? Era preciso eliminar essa disputa no interior do Partido Democrata. O que foi feito, e agora, né, faltando aí poucos meses para a eleição, numa operação de cima para baixo, totalmente antidemocrática, a candidatura do Kamala Harris é enfiada aí. E já recebe em 24 horas R$ 500 milhões em doações, né? Uma grana altíssima, mais de 80 milhões de dólares em apenas um dia, né? Dá para ver que o jogo vai ser pesado, que os banqueiros, e obviamente os sionistas, né? Não de graça, mas pela firme convicção aí da genocida de Saias, né? E, bom, aí o que chama a atenção que esse seja o posicionamento dos banqueiros norte-americanos, dos patrocinadores das guerras, do massacre do povo palestino, não chega a ser uma novidade, né? O que mostra, o que chama a atenção, também não é uma novidade, mas chama a atenção é a política de lambibotas do imperialismo, né? Sob a cobertura de defesa de uma candidatura de uma mulher. A gente sempre destacou aqui que o problema não é ser mulher, né? No caso aqui, nós temos uma mulher que é favorável ao massacre, ao genocídio de mais de 10 mil mulheres que já morreram na Palestina, né? De mais de 20 mil crianças. E tem gente que se diz de esquerda, que se diz até feminista, né? E que apoia essa política criminosa, né? Sob o disfarce, que agora vai se intensificar ainda mais, de que é preciso derrotar a direita, derrotar o fascista do Trump, para eleger a fascista, a genocida, né, Kamala Harris, mostrando claramente que não tem limites a política direitista desses setores que se curvam, né, diretamente ao imperialismo.